Então, o sistema de equações lineares nada mais é do que o número de m de equações com o número n de incógnitas. Aí a gente vai ter aqui como é que isso funciona, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas incógnitas e duas equações. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro incógnitas e 3 equações. Então, a gente consegue determinar o sistema linear a partir do número de incógnitas e o número de equações. Nós iremos resolver equações de duas e 3 incógnitas. Até o momento, vocês só resolveram até com 2 incógnitas. Então, uma das coisas que nós iremos estudar são as soluções para esses sistemas, né? Para esses sistemas lineares. Bom, primeira coisa, aqui a gente tem um exemplo em que 2x mais y igual a 4 tem algumas possíveis soluções. Poderia ter outras. Eu posso dar valor para x e valor para y que dê 4. E aqui a gente tem uma outra equação com a mesma ideia. A gente pode dar vários valores para x e para y que dê 5. Só que, em alguns momentos, essas equações elas vão ter números que satisfaçam as duas equações, que aí é onde a gente resolve um sistema. Quando eu pego essas duas equações e resolvo, eu acho um ponto em comum que é comum às duas equações. A solução, né, para esse sistema é dado por um número que é comum às duas retas, né? Então, 1 e 2, né? 1 e 2 está aqui. Copiei o sistema, coloquei ela para equação reduzida, ok? E depois eu eu resolvi. A equação reduzida nada mais é do que isolar o y. Então, eu passei o 2x está positivo, passa para o outro lado negativo, e arrumei, porque a gente está acostumado com a x mais b. Então, eu coloquei aqui o x primeiro e depois o b. Bom, aqui eu fiz a mesma coisa para outra equação, isolei o y, e aí depois a gente chegou nessa equação. O intercepto eixo y e o intercepto eixo x é o suficiente para a gente construir o gráfico. Então, o intercepto eixo y é dado por 0 e b, então b eu já tenho, e o intercepto eixo x é menos b sobre a e 0. Para os dois casos, eu resolvi aqui, aqui o b eu já dou de cara, que é o 4, e b sobre a é menos 4, menos 2, dá 2, e aqui é a mesma coisa, fiz a conta aqui, deu 5. Então, agora marcar esses pontos, 0 e 4, tá aqui, 2 e 0, tá aqui, e vou traçar a minha reta. Quanto mais melhor graduado for o gráfico, melhor vai ficar para enxergar esse número. Depois eu vou fazer a mesma coisa. 0 e 5 meios está aqui. E o 5 e 0 está aqui. E vou traçar a minha reta. Aí, se vocês não lembram como é que constrói gráfico, esses dois pontos é o suficiente, né? Mas aí vocês podem recorrer lá nas aulas do primeiro ano de função afim. Bom, aqui, ó. Então, aqui é 1 para x e aqui é 2 para y. É exatamente o ponto dado lá como solução para esse sistema. Então, quando a gente resolve esse sistema, nada mais é do que encontrar a intersecção dessas duas retas, ok? Quando a gente tiver um sistema, se for dado um par ordenado, quando for de duas variáveis, ou uma terna, quando for de 3 variáveis, nós devemos testar os números no lugar das variáveis. Lembrando que é sempre x, y e z. X vale 1, y vale 3 e o 4 é o valor do z. Então, é testar. Se, ao testar, der o menos 2, é solução para esta equação. Mas, para ser solução do sistema, tem que testar o de baixo. E tem que ser solução também. Por exemplo, neste caso, ó, na primeira, a sentença é verdadeira. Por quê? Menos 1 mais 3 menos 4 dá menos 2. Mas, embaixo, ó, na segunda equação, 1 vezes 0 é 0. 4 vezes 3, 12. Menos 8 não dá 0. Então, a solução, essa terna ordenada aqui não é solução. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ver. A outra coisa é resolver sistemas para saber qual é a solução. Nem sempre vai ser dado ali o par ordenado ou a terna ordenada. Então, aqui nós temos um sistema e devemos resolver. Qual método eu vou usar? Neste caso, eu vou usar o método da adição, certo? Por que eu vou usar o método da adição? Porque é o que a maioria sabe fazer. À medida que vocês treinarem e quiserem que eu faça com outro método, é só solicitar que eu farei, ok? Da adição, as duas equações têm que ter algum número que cancela. Ou tem várias opções. Eu posso multiplicar a primeira linha por menos 5. Por que por menos 5? Porque eu tenho 5 aqui embaixo, aí vai cancelar. Ou posso multiplicar essa outra linha por menos 2. Por quê? Porque eu tenho, aqui vai dar menos 4, eu vou cancelar o y. Posso fazer vários jogos. Qual que eu vou optar? Não sei. Nesse caso, eu vou multiplicar a primeira por menos 5, porque aqui já tem 24, vai dar 48. Se bem que aqui vai dar 60,
60. Tá, vamos pegar e fazer de cima. Fazer por vezes menos 5. Vai ficar menos 5x, menos 4 menos 20y e menos 60. Vamos somar com a de baixo. A de baixo eu não alterei nada, então vai ficar igual. Bom, traço, faço a soma. Aqui é a soma. Aqui vai cancelar. Menos 18y. 24, 40, 36. Menos 36. O y que está multiplicando passa dividindo, então menos 18. Menos com menos na divisão é mais. 36 dividido por 18, 2. Bom, se eu sei o valor de y, eu pego uma dessas equações e acho o valor de x. Como aqui já tem o x que não tem nenhum número multiplicando, eu vou pegar essa equação porque é mais fácil. Escolha a equação mais conveniente, mas não interessa, não importa qual que tu escolheu, sempre vai dar certo. 4 vezes 2, separa variável de número. 4 vezes 2, 8, passa para o outro lado, menos 8. X igual a 4. Então, para ordenada, a solução para esse sistema é 4 para x e 2 para y. Bom, se eu fosse fazer a conferência, eu posso conferir, ó. 4 vezes 2, 8. 4 mais 8, 12, certinho. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 2, 4. 20 mais 4, 24. Ok? Isso seria a conferência. Se eu fosse desenhar, além de testar, uma outra forma de verificar se está certo ou não, é fazer desenhar as retas. Para desenhar as retas, o melhor é que ela seja a equação reduzida, que é isolar o y. Isolei o y na primeira equação, isolei o y na segunda equação e usei os pontos que me convém. Qual o ponto que me convém? O intercepto do eixo x e o intercepto do eixo y, que é dado pelo... O eixo x é sempre menos b sobre a, né? Que dá isso aqui, eu já fiz as contas. E já desenhei as retas. Então, na hora de fazer a conta, tem que prestar bastante atenção. Uma dica que eu sempre dou para vocês. Para achar onde corta o eixo x, é menos b sobre a. Só que às vezes é melhor, em vez de tu usar o menos b aqui sobre a, usa esse daqui, ó. Menos b sobre a. Por quê? Porque quando eu vou usar esse, aqui nesse caso, né? Esse aqui é o de baixo. Quando eu vou usar essa de cima aqui, ó, em vez de usar essa de cima, vai ter 4 e 4. Eles vão cancelar, certo? Na conta, ó. Esse 4 e esse 4, eles se cancelam quando eu vou resolver. Vai ficar menos 12 dividido por menos 1, que dá 12. A mesma coisa nessa conta, ó. Menos b sobre a é menos 24 sobre 2. 5, porque esse 2 e esse 2 se cancela. Vai ficar menos com menos mais, 24 sobre 5. É só uma dica. Sempre quando vocês forem fazer as contas, né? Lembrando que o y vértice é 0 e b, e o x vértice é menos b sobre a. Na hora de fazer essas contas, olhem para os números. Qual que interessa? É pegar esse b aqui, né? Esse a e esse b, ou é pegar esse daqui? Às vezes é melhor pegar a fração completa, porque eles vão se cancelar. É só uma dica. Peguei os valores ali, do b e do a, fiz os pontos, desenhei a reta, só que aqui a régua deslizou na hora de fazer. O que a reta diz? Que se eu desenhar ela bem bonitinha, ela vai dar um ponto de encontro, 4 para x e 2 para y. E isso, de fato, né, se fora esse erro aqui que na hora que puxei a reta, aí se eu for marcar esses pontos, ó, 0 para a primeira reta, 0 para x, 3 para y. Eu acho que eu marquei duas coisas erradas aqui, eu marquei no 2. Vou redesenhar essa reta aqui. Ela vai fazer isso aqui, ó. Já tá horrível mesmo, horrível por horrível, né? Tá. Depois eu posso mostrar no GeoGebra, vai ficar melhor. Eu vou mostrar na tela no GeoGebra depois no final, que aí vai ficar bem perfeito. 3 para x, 12 para y. Só que o 12 tá lá longe, eu não vou conseguir fazer o 12, então eu vou só colocar ele aqui, o 3. Nessa outra é 0 e 12. E aqui 24 sobre 5 dá aproximadamente 5, né? Fiz aqui perto do 5 e 0. E aí tracei a reta. Feito isso, eu acho o ponto de intersecção, que é 4 para x, 2 para y. Que é aqui o ponto que a gente achou ali fazendo as contas, ok? Vou mandar esse gráfico bonitinho, porque ficou horrível isso. Eu coloquei no GeoGebra os mesmos pontos que eu coloquei no papel. O 0 e o 3, o 12 e o 0, o 0 e o 12, e o 24 sobre 5, que dá 4,8, e o 0. Depois eu tracei as retas. Aí depois eu usei um recurso do GeoGebra para encontrar a intersecção entre as duas retas, que foi o ponto E. Depois disso, quando tu cria a reta, automaticamente o GeoGebra já cria as funções. Nesse caso, a f ficou igual, já a g ficou diferente, ele dividiu por 2. Se vocês tiverem interesse em aprender a trabalhar com GeoGebra, eu posso ensinar vocês o básico, e depois também vocês manipulando, vocês vão aprender bastante coisa. Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só me pedir que eu vou orientando como baixar, fazer essas verificações no programa.